Saúde à igreja, a graça e a paz do nosso Senhor. Que privilégio podermos estar na casa do Senhor, adorando o seu nome, nossa vida, para o seu louvor, como cantamos. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Colossenses. Quero fazer a leitura dos 8 primeiros versos, carta de Paulo aos Colossenses, verso 1 até o verso 8º. Carta de Paulo aos Colossenses, do verso 1 ao verso 8º, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Até aqui. Nós vamos orar, eu queria convidar as crianças à frente, nós vamos também orar por elas, com elas, que nós possamos viver aquilo que cantamos e lemos nos Salmos, logo no início da nossa liturgia, de geração em geração, e geração em geração se materializa quando ensinamos nossas crianças o caminho que devem andar, quando ensinamos do poder do Evangelho transformador, isso faz sentido em seus corações. Oremos ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvamos o teu santo nome, porque tu és bom e as tuas misericórdias duram para sempre, Pai. Te louvamos pelos teus maravilhosos feitos em nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado e protegido e guardado, livrado do mal. O Senhor nos tem dado o pão de cada dia, o Senhor nos tem sustentado e suprido as nossas muitas necessidades físicas, emocionais. Ó Pai, que encontremos no Senhor contentamento para nossas vidas, que busquemos no Senhor socorro, porque Tu és o nosso socorro bem presente, que alcancemos no Senhor consolo, conforto, segurança, e em nenhum outro lugar, Pai, porque somente o Senhor é Deus, e a Tua fidelidade não tem fim, as Tuas misericórdias duram para sempre. A Tua graça nos alcançou e nos mantém de pé. Louvado seja o Teu nome, Pai. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, nossa fortaleza. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivermos uma vida bíblica, uma vida fundamentada naquilo que a palavra do Senhor nos instrui. Isso nos preserva de uma série de coisas que nós podemos escapar em meio a essa geração perdida e pervertida. Mas isso também diz respeito àquilo que nós ouvimos e àquilo que guardamos no coração. O quanto a cultura do tempo presente, e nós estamos imersos nisso, nós estamos sujeitos a assimilar ou a ter contato com valores distorcidos daquilo que temos aprendido na palavra do Senhor. Mas o quanto que essa cultura entra no nosso coração, reflete muito o compromisso que nós temos com o Senhor da palavra. E o quanto nossa vida e o nosso coração está, de fato, dirigido a ouvir e a aprender e a guardar no coração aquilo que de fato vai fazer-nos frutificar em nossas vidas. Nós aprendemos disso quando conhecemos e lemos a parábola do semeador. A palavra quando cai na boa terra, ali ela frutifica. A diferença da boa terra para todos os outros terrenos no qual a semente cai, é que na boa terra ela frutifica. Ela manifesta os frutos daquilo que ela é. E a palavra do Senhor em nossos corações deve também manifestar os frutos daquilo que ela tem feito em nossas vidas e como ela tem produzido em nós verdadeiro arrependimento, conversão de coração, mudança de atitude, mudança de valores, mudança de rumo na vida.
porque isso nos move em todas as áreas e circunstâncias do nosso ser. Isso não diz respeito à nossa religiosidade, mas isso faz com que a nossa religiosidade fundamente toda a nossa vida, de maneira que não existe uma vida à parte de Cristo, e nenhuma vida em que Cristo é um pedaço dela, mas simplesmente uma vida em que Cristo é tudo para nós. É a coisa mais importante que nós temos, é a coisa mais preciosa que nós podemos conhecer e reconhecer, e por Ele sermos reconhecidos em meio a essa geração. Então isso vai ter reflexos na maneira como eu me relaciono com as pessoas, isso vai ter reflexos na maneira como eu trato a minha visão e prioridade de trabalho, família, Cristo, igreja, Bíblia, palavra do Senhor, porque isso molda todo o meu caráter. Paulo ensinava isso aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses nos oferece uma jornada nessa direção. Conhecer a Cristo como uma primazia, como uma coisa mais maravilhosa que pode acontecer em nossas vidas. E então moldar toda a nossa vida em razão desse amor no qual nós fomos amados, sendo ainda pecadores, sendo ainda destituídos de qualquer capacidade de nos achegarmos a Deus. Mas Deus nos amou a tal ponto que nos deu a capacidade de realizarmos boas obras. Ele nos amou a tal ponto que nos dá uma perspectiva que vai além desta vida, uma esperança que vai além das circunstâncias nas quais nós vivemos em nossos dias, às vezes providências amargas. Colossos, o endereço da carta, está uma região, uma cidade situada na região da Frígia, na Ásia Menor, hoje Turquia. Era uma cidade decadente em sua importância, já havia sido importante lá atrás, mas não nesse contexto da carta. Uma cidade decadente econômica e politicamente, mas que tinha uma igreja que veio a desempenhar um papel fundamental na expansão do reino naquela região. Colossos era uma igreja reconhecida, como Paulo bem traz na carta. Sabemos que não foi Paulo que plantou a igreja, talvez o próprio Epáfras, citado aqui, ou não, ou outro, mas possivelmente possa ter sido fruto do trabalho do apóstolo em Éfeso, e aí então dispersando crentes a formar igrejas em suas cidades ao longo de toda aquela região. Essa carta, escrita pelo apóstolo, junto com Timóteo, nos fornece então informações valiosas sobre o estado da comunidade, e talvez isso traga reflexões para nossas vidas, mas principalmente, como Paulo, preso como estava, não deixou de amar e orar e interceder pela igreja. E quando eu falo igreja, não é necessariamente a instituição de Colossos, porque as cartas circulavam na região, mas a igreja de Cristo que vinha sendo levantada. Ele fala sobre isso. Olha, está se espalhando o poder do Evangelho, está se levantando uma igreja invisível, está se levantando o povo de Deus eterno, para uma vida eterna com esse Deus maravilhoso. Aparentemente, os maiores problemas da igreja em Colossos diziam respeito à sua doutrina. Legalistas permeando a igreja e tentando inculcar na cabeça das pessoas que deveriam atender a certos ritos religiosos, cerimoniais. E o sincretismo religioso tentando fazer de tudo parte da igreja e da adoração. A maneira como as pessoas viviam lá fora, em vez de deixar isso do lado de fora, traziam para dentro da igreja. A preocupação de Paulo, diante da situação daquela igreja, partia principalmente desses dois grandes problemas da igreja. O legalismo, em nossos dias, ele é vivido de diversas formas. Ritos, maneiras, como nós nos portamos com relação à igreja, às cerimônias, aquelas coisas da tradição que nós absorvemos como se fosse a própria palavra do Senhor. Então, se não fizermos isso, depois disso, não funcionou, não deu certo, não fui abençoado, a gente começa a criar ritos em nossas vidas. Começamos a criar misticismos em meio à religião, nos apegando então às formas, como se fossem a verdade de Deus para nós. Ou pior ainda, começamos a trazer coisas do mundo para dentro da igreja, para tornar a igreja mais atraente ao mundo lá fora. Ah, mas isso funciona lá fora, isso atrai casais, isso atrai jovens, isso atrai adolescentes, vamos fazer na igreja. Então corrompemos a própria palavra da verdade, fazendo com que ela não venha aparentar ser aquilo que ela é, toda suficiente
para salvar as nossas vidas e converter os nossos corações. Não estamos errados em nos relacionarmos, em termos comunhão, em buscarmos o privilégio de podermos conviver e viver juntos como igreja, em buscarmos coisas bacanas e sadias para vivermos e experimentarmos como igreja, mas a palavra do Senhor, ela é suficiente para transformar os nossos corações. Não precisamos atualizá-la, não precisamos modernizá-la, precisamos explicá-la e aplicá-la à vida das pessoas. Esse é o nosso grande desafio enquanto proclamadores da palavra. Como nós fazemos com que as pessoas entendam que elas precisam de Cristo. E isso é o básico para as pessoas entenderem. Olha, eu não posso sozinho, existe um problema. E talvez se você pensar e conversar com qualquer pessoa fora da igreja, eles vão olhar para a sociedade e vão dizer, não, a sociedade tem um problema, de fato. O que muda é a solução. Nós sabemos que a solução é Cristo. A solução não é governo, a solução não é instituição, a solução não é ideologia, a solução é Cristo. O que pode salvar o coração das pessoas dos tempos tenebrosos nos quais nós vivemos é Cristo. A suficiência de Cristo é o fundamento da carta aos Colossos. Não há outra razão, não há outro motivo para o qual importa que vivamos, a não ser Cristo. Todo o resto é menor, o meu trabalho é menor, minha família é menor. Porque Cristo tem levantado a sua própria família por meio do poder do Evangelho. E essa é a verdade essencial e fundamental das Escrituras. Nós somos o que somos em Cristo, e isso é suficiente, porque se Cristo é o nosso pastor, nós não temos falta de mais nada, nada nos faltará. Ele nos faz andar por pastos verdejantes, nos guia às águas tranquilas, refrigera a nossa alma, nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu ande por um vale escuro como a sombra da morte, não temerei, porque sei que Ele está comigo em todas as circunstâncias. Na presença dos meus inimigos, Ele unge minha cabeça com óleo, me põe no lugar de honra e me fará caminhar na direção da sua casa, onde haverei de habitar eternamente. Essa é a nossa peregrinação neste mundo. Confiados de que temos uma glória eterna nos céus, que supera qualquer outra coisa que este mundo tenha a nos oferecer. Qualquer outra bênção, entre aspas, qualquer outra coisa maravilhosa, experiência extraordinária que esse mundo tem a oferecer. Nada paga o preço de perdermos o céu. E o céu paga o preço, como disse Baxter, o céu paga o preço de tudo que viemos a perder nesta vida para alcançá-lo. Precisamos ter a compreensão de que Cristo não pode ser uma parte de nossas vidas, uma parte da nossa semana, um dia na semana. Mas o nosso culto a Deus, embora solenemente ele aconteça no dia que o Senhor separou para essa adoração, o nosso culto a Deus é o nosso culto racional, diário. Os nossos corpos, o nosso pensamento, a nossa vida entregue na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias, por amor a Cristo. Vivendo aquilo que agrada a Deus e não segundo o meu coração. Não levantando no meu coração ídolos que me afastem do Senhor, mas Cristo tendo a primazia de todas as coisas, sendo a plena suficiência e revelação do ser de Deus, manifesto no modo como vivemos, como pensamos, como agimos. Diante desses desafios, a carta de Paulo aos Colossenses, ela surge como uma resposta direta a essas preocupações, como o mundo, como a vida à nossa volta, como a religiosidade, o ativismo religioso, ou seja, a religiosidade sem Cristo, está afetando o coração da igreja. Então Paulo traz esta carta, esta epístola, respondendo a isso. Olha, a solução está em reconhecermos a Cristo como Senhor de todas as coisas, até daquilo que eu quero fazer e que acho que é bom. Muitas vezes coisas boas em nossas vidas podem se tornar ídolos em nossas vidas. Eu quero tanto a ponto de adorar aquilo e considerar pecar contra Deus para ter aquilo que eu quero. É assim em tantas áreas de nossas vidas. Eu quero casar, mas eu quero tanto que pode ser qualquer traste aí na rua. Eu considero pecar contra Deus para ter aquilo que eu quero. O casamento é coisa boa na presença do Senhor, vivido na verdade essencial do Evangelho. A carta aos Colossenses está centrada então na suficiência de Cristo. E ela traz para uma igreja exploradora das verdades do Evangelho, das vidas de Cristo, a simplicidade de reconhecermos e sermos chamados de santos
e fiéis, como Paulo então dirige essa carta aos santos e fiéis da igreja. Os versos 1º e verso 2, eu queria chamar a atenção da igreja para esses 2 versos. Verso 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Santos, não pelo seu desempenho, santos não pela sua capacidade, habilidade, conhecimento, títulos que tenham conquistado em suas vidas, status em seus trabalhos, não, santos porque Deus nos fez santos. Santos porque nós fomos encontrados quando estávamos perdidos. Santos por causa daquilo que Deus faz. E então, assim somos encontrados, separados do mundo, dos valores dessa geração, separados de uma cultura perversa que traga os nossos corações para longe do Senhor. Mas, então, fiéis, ou seja, confirmados na fé em Cristo Jesus. Essa é a essência da igreja, é assim que a igreja precisa ser reconhecida, uma igreja santa e fiel. Características que precisamos buscar, refletir em nosso caráter. Separados, eu penso diferente, eu ajo diferente, eu tenho valores diferentes, eu não converso sobre essas coisas. E fiéis, confirmados na fé, em tempos de dificuldade, ou em tempos de bonança, eu reconheço que tudo vem do Senhor. Eu reconheço que o Senhor está comigo. Eu estou confirmado na fé, então a minha fé, a minha alegria, o meu contentamento não depende de circunstâncias, mas depende do Senhor, então, que me confirmou. Depende do Senhor, então, que selou o meu coração na esperança da vida eterna e na suficiência de Cristo sobre todas as coisas de nossas vidas. Não é uma parte, não é sobre a nossa religiosidade, não é sobre o nosso ativismo, não é sobre o nosso ministério, é sobre o nosso trabalho, é sobre nossos estudos, é sobre nossa família, é sobre nossos relacionamentos. Cristo é Senhor de todas as coisas. E nos confirmou em todas elas para vivermos diferente dessa geração. Como o Moody ilustra, e eu adoro essa ilustração, nós não estamos no mundo para vivermos separados do mundo, e nós somos como um barco no lago. O mundo é o lago, nós somos um barco, não tem problema o barco estar no lago, o lugar dele é lá. O lugar da igreja é no mundo, o problema é quando o lago está no barco, quando o mundo está nos nossos corações, quando a igreja se torna mundana, quando o nosso coração se torna perverso em relação às coisas de Deus e do Senhor. E entenda, perverso não é simplesmente iracundo, revoltado. Muitas vezes é através de pequenas fofocas, julgamentos, perversões sutis de um coração enganoso, que vai nos tornando como juízes uns dos outros, que vai nos tornando farisaicos ou judaizantes, como a perversão que acontecia no meio da igreja de Colossos, ou que vai querendo de alguma forma moldar a igreja ao mundo para parecer mais com o mundo, parecer com aquilo que eu gostava no mundo, e então me torne mais confortável na igreja. Corações perversos é quando o mundo, o lago, começa a entrar no barco, começa a entrar em nossos corações e vai pervertendo a pureza daquilo que Cristo produz em santidade, progressivamente, de glória em glória, nos conformando à sua imagem. Paulo os saúda com a graça e paz, palavras que são muito mais do que uma simples saudação. Nós temos trabalhado nessa carta, Paulo, vamos aprender e temos aprendido quando lemos essa carta aos Colossenses, que esses são os alvos da nossa vida cristã. A graça restaura a nossa comunhão com Deus e a paz é justamente o resultado da graça. Uma vez que a graça superabundou sobre a multidão dos nossos pecados e nos fez agora amigos de Deus, filhos de Deus, temos paz com Deus. E uma paz que excede todo o entendimento. Se lembrarmos da carta de Paulo também aos Filipenses, nós vamos nos deparar lá no capítulo 4, quando ele vai dizer, olha, vocês estão ansiosos, não andem ansiosos de coisa alguma. Pedem a ansiedade de vocês e coloquem diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, uma vez tendo paz com Deus, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e nossa mente.
Isso diz respeito a andar no vale escuro como a sombra da morte, confirmados na fé. Isso diz respeito a vivermos as circunstâncias de nossas vidas confirmados na fé. Por isso somos santos e fiéis, separados e confirmados na fé, para vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo que nos alcançou, que nos preserva e nos dirige. Então, versos 3, 4 e 5 dizem o seguinte, volta os olhos para o texto. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Percebam que Paulo vai falar sobre o testemunho da igreja. Paulo vai falar sobre a aparência da igreja, o que a igreja tem sido e o que tem se falado dela. Essa é uma igreja que ouve, ou que manifesta a fé em Cristo Jesus e que anda no amor para com todos os santos. Uma igreja que então testemunha da sua fé, vivendo em amor, e ele vai dizer o motivo disso, a razão disso, a causa disso, é a esperança que está preservada nos céus, ou seja, ela não vive para essa vida, ela não põe o seu coração nas coisas desse mundo, a sua perspectiva não está limitada à efemeridade dessa geração, mas está então respaldada, fundamentada na esperança da vida eterna, na esperança daquilo que nos está reservado, que está para nós preservado nos céus. Se nós destrincharmos ou entendermos, formos estudar aquilo que chamamos de 5 pontos do calvinismo, eu só reforço que Calvino nunca criou os 5 pontos, tá? Isso é só um resultado de toda a teologia de Calvino. O 5º ponto diz respeito à perseverança dos santos. A perseverança dos santos é a doutrina que explica, que nos ensina sobre como nós perseveramos desde o momento em que Deus nos levantou até aquele dia que Ele voltará e nós encontraremos com Ele em glória para vivermos eternamente com Ele. Só que essa perseverança dos santos não pode ser compreendida como algo que é resultado da nossa força. Ela é compreendida como algo que Deus, então, aplica em nossas vidas. Ainda assim, é o Senhor, é preservação. Também poderia ser perfeitamente compreendido como preservação dos eleitos. Uma vez que Deus nos chama, Ele nos preserva progressivamente em fé, até aquele dia que encontraremos com Cristo na glória. Essa preservação, ela aponta então para a nossa esperança na graça futura. Sim, nós fomos salvos pela graça presente, pela graça salvadora, transformadora em nossas vidas, e preservados para a graça futura, que é uma vida eterna com Deus. E essa consciência de vida eterna com Deus, então, molda o meu agora. Desapego da vida, no sentido de desapego do materialismo, desapego da cultura desta geração. E apego, então, à palavra do Senhor, às promessas do Senhor, um contentamento arraigado nas promessas de Cristo Jesus, para vivermos as obrigações que temos nas Escrituras, no Cristo revelado, nele como régua, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma motivação de Cristo Jesus. Paulo escreve isso também aos Filipenses, capítulo 2. Ele é a régua do agora, para refletirmos então aquilo para o qual nós fomos preservados, a glória eterna dos céus. Por isso nós somos e podemos ser reconhecidos pela nossa fé e pelo nosso amor para com todos os santos. As virtudes fundamentais da igreja, então, se revelam na fé, no amor e na esperança. Nós vamos ver isso muito claro nas epístolas paulinas, carta aos Colossenses, carta aos Filipenses, fé, amor e esperança. Aos Coríntios, fé, amor e esperança. Até o autor de Hebreus vai falar sobre fé, amor e esperança. Esse é o reflexo de uma igreja sadia. Compreende que é santo, que é separado. Compreende que é fiel, ou seja, confirmado na fé em Cristo Jesus, em todas as circunstâncias, para refletir a fé, o amor e a esperança, que só podem ser encontradas em Cristo Jesus. Não há nenhum outro traço de religiosidade que possa imprimir na igreja fé, amor, esperança, senão Cristo. Não há nenhuma atividade especial.
cargo, posição especial na igreja, mas a humildade de reconhecermos que somos totalmente dependentes do Senhor. Que Deus possa fazer com que a igreja, nossas vidas, nossas pequenas igrejas, que são nossas famílias, possam refletir a fé, o amor e a esperança em todas as circunstâncias que tenhamos que atravessar para sermos moldados, forjados neste caráter, confirmados em fé, separados do mundo, para vivermos para a glória de Deus. Deus tem misericórdia de nós. Fechar nossos olhos, vamos orar para que Ele possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o Teu santo nome, porque Tu és eterno Deus, Salvador sem fim. Podemos descansar à sombra protetora do Deus Todo-Poderoso. Podemos encontrar no Senhor um socorro bem presente. Podemos reconhecer que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que não dorme nem cochila, aquele que nos guarda. Então podemos perseverar por aquilo que temos por esperança em nossas vidas. Então podemos viver neste mundo onde o Senhor nos colocar, certos de que nada pode se comparar à graça futura, nenhum outro mérito, nenhuma benevolência deste século pode se comparar àquilo que está reservado, preservado para nós nos céus. Que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, que possamos viver por ela, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.